Então, a gente vai falar um pouquinho sobre organização das finanças pessoais. No curso de finanças, a gente fala muito de finanças do negócio, né? Tanto é que aprende a precificar, aprende a calcular uma meta, aprende a olhar para essa parte financeira do negócio, mas uma coisa está muito relacionada à outra. Muitas vezes a gente vende e não consegue alinhar, né, aquele fluxo de dinheiro que a gente recebe, porque as nossas finanças pessoais não estão organizadas. E muitas vezes a gente bagunça muito, assim, misturando finanças pessoais com o que é do ateliê e vira, assim, uma coisa que a gente não sabe o que é o que, né? É verdade. Agora vamos, então, entrar no nosso assunto. Primeiro lugar Carla, tô aguardando as ferragens das bolsas. Hoje eu fiz o pedido das ferragens, tá? Pelo menos o regulador de alça, meia argola. E eu pedi cursor também e zíper por metro, porque daí já fica tudo completinho quem precisar, né? Do zíper, o cursor e as ferragens. Consegui fornecedor, mas gente do céu, assim, ó, é um fornecedor que indica outro, que vai dizendo quem tem, é cada coisa num lugar. Impressionante isso, né? Então vamos lá. Ah, Lélia, quando fizer me mostra, hein? Botar em prática. A Marci Carla, eu assisti seu vídeo sobre o paninho de boca. Tem um bichinho de tecido, um hipopótamo, de roupinha toda linda. Posso usar de modelo até eu comprar um bebê reborn? Eu acho que pode, sim. Tem muito a ver com o universo infantil, essa coisa de usar esses bichinhos. Pode sim. Vai ficar bem fofinho, inclusive. O nariz do ursinho eu não achei ainda, fornecedor. Vou até colocar na minha lista. Na verdade, já tá na minha lista, né? Hoje eu tava pedindo indicação de fornecedor de TNT também, porque quem faz as bolsas na máquina doméstica for estruturado do mesmo jeito que eu uso Manta R2 e TNT para bolsa de tecido ficar um pouquinho mais estruturadinha, né? Vou tentar achar. Que maratona, gente! Olha, às vezes eu penso assim, onde foi que eu me meti? Mas depois é divertido ao mesmo tempo, né? A Juliana, tô amando as aulas de finanças. Aprender com quem vive na prática faz toda a diferença. Obrigada por compartilhar teu conhecimento e experiências. Que bom, fico muito feliz. Mas vamos lá. A gente fica batendo papo. Eu vou amarrar aqui que desamarrou meu cadastro disso. A gente fica batendo papo, né? O material que eu uso por dentro do Vivo é um cordão. É um cordãozinho roliço de algodão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. É um cordãozinho roliço de algodão, ó. Desfoca se eu chego muito perto. Mas é um cordãozinho, ó, de algodão. Que eu uso no... Cara, dei um pontapé inicial esse mês. Pedi demissão e vou me dedicar ao meu ateliê, mas preciso aprender a administrar financeiramente. Bom, finanças pessoais interferem diretamente, no nosso caso, no nosso resultado, né? Se a gente está indo bem, se a gente não está indo bem, com aquilo com o nosso trabalho, né? O que eu fiz? Vou compartilhar um pouco com você sobre isso. Porque o que eu identifiquei, qual foi o movimento que eu precisei fazer quando eu comecei a dar uma virada, assim, né, na minha vida. Bom, primeira coisa que eu fiz foi... Eu tenho até hoje, tá, gente? Eu tenho um caderno. Eu falo pra vocês que eu sou analógica, eu sou mesmo. Eu tenho um caderno onde eu coloco todos os meses, ó. Aqui tá em fevereiro, março, abril, maio, aqui nós estamos em junho. Então, todos os meses eu tenho tudo anotado, o que eu preciso pagar, em qual data, quanto é, enfim, tudo anotadinho. Se é parcelado, quantas parcelas ainda faltam, eu coloco do lado. Por exemplo, eu tô pagando aqui porque eu entrei com o registro da... Aqui tem pessoal e do negócio também, tá? É meio enxuto. Eu dei entrada no registro de marca da Valiosa em 3 categorias, então saiu o triplo do preço. Então eu não consegui dar entrada no processo à vista, eu fiz parcelado, tá? Então, por exemplo, eu botei aqui o boleto
da Cultivar, do registro da Cultivar, aí do lado eu boto quantas parcelas ainda faltam. Por exemplo, aqui em junho, ó, boleto Cultivar, o valor do boleto, e aí, entre parênteses eu botei que falta mais uma. Então eu tenho assim, eu consigo visualizar aqui o que vai, quantos meses eu tô comprometida. Bem simples, olha, um caderno. E o que eu tenho que pagar? Aqui tem meu aluguel, água, luz, o telefone, todas as minhas despesas, inclusive contador, imposto, tá tudo aqui, os salários, né, das pessoas para quem eu pago salário, tá tudo aqui. É bem enxuto até, né? Mas eu tenho eu não costumo fazer muita compra parcelada, sabe? Embora eu ainda tenha, e aí eu acabo reunindo tudo no cartão de crédito, né? Porque daí eu não fico com um monte de parcela assim reunida, embora eu não tenha muito hábito de fazer muita coisa parcelada, a não ser nesse caso do boleto da Cultivar ali que eu parcelei, porque daria um valor meio alto, assim. E aí depois que passa dessa primeira etapa do registro, ainda tem mais uma despesa que tem que pagar lá as taxas do INPI, né? Mas uma coisa que eu oriento é isso: ter um caderno, ter uma planilha no Excel, alguma coisa onde tu consiga visualizar o teu mês e tu consiga somar ali tudo que tu tem de compromisso no mês. Porque às vezes a gente não coloca isso no papel e a gente fica toda perdida em relação ao que tem que pagar, que data. Deixa eu ver que parou. Também tem um caderno assim. Ah, depois a gente fala sobre isso, senão eu vou me perder aqui no assunto. Ah, então, assim, eu acho que a primeira coisa é ter essa clareza para saber, gente, eu preciso mudar urgente, tô com muita coisa para pagar, meu orçamento tá muito alto, eu preciso enxugar isso aqui, o que que eu posso cortar, o que que eu não posso cortar, o que que eu vou colocar um limite. A gente tem que ter essa intimidade com as nossas finanças pessoais, mesma coisa que o nosso negócio, né? A gente tem que ter essa intimidade para que as coisas comecem a fazer sentido, porque quando a gente, assim, ó, se tem uma coisa que nos deixa no escuro é não ter intimidade com as nossas finanças, tanto pessoal quanto no negócio, né? Se eu tenho um negócio que eu não sei por quanto que eu tenho que vender meu produto, eu não sei quanto que eu tenho que vender no mês para alcançar, né, o salário que eu preciso tirar, eu estou trabalhando no escuro. Mesma coisa, minhas finanças pessoais. Eu preciso encaixar a minha vida dentro daquele valor que eu estipulei que eu preciso ganhar de salário. Porque se eu tiver muito mais despesas do que aquilo, se eu me comprometer com muito mais do que aquilo, acaba que cria uma desconexão e eu vou viver endividada, né? Então, uma das primeiras coisas que quando se fala em educação financeira é gastar menos do que ganha, né? Aí a gente está ralando aqui para bater uma meta de vendas para alcançar o nosso salário, mas a gente não controla as nossas despesas pessoais e aí a conta não fecha. Então, assim, e a gente tem que controlar também esses gastos esporádicos que não entram nesse orçamento. Porque às vezes a gente sai e a gente pega e perde o controle do que. Eu não tô dizendo que tem que cortar tudo, assim, tem que cortar as coisas básicas, né? Não tô dizendo que tu não tenha que sair e fazer um lanche, alguma coisa assim, mas, por exemplo, eu quando tava lá, naquela fase da vida onde eu tinha orçamento pro mercado, sabe? Não podia passar daquele orçamento. Eu fazia orçamento pro mercado, porque como eu tinha que construir o meu salário, eu não podia gastar o que eu quisesse. Mesmo que sobrasse um dinheiro, eu tinha que deixar aquilo para minha, né, reserva da próxima semana, porque eu sabia que eu ia ter que repor algumas coisas na semana seguinte. Então eu não fazia um rancho para o mês, porque o meu salário ele não entrava enquanto eu não tinha capital de giro, meu salário entrava picadinho durante o mês. Então eu ia comprando um valor que eu tinha estipulado, que eu podia, que na época era R$ 150, eu podia gastar por semana no 160. R$ 160 era o que eu podia gastar por semana no mercado. Então eu tinha que fazer minhas compras que ficassem dentro disso. Claro que uma semana eu comprava arroz, na outra não precisava, porque aquele pacote de arroz ia durar um mês, mas aí eu comprava outra coisa que já precisava. Então eu ia equilibrando as minhas compras no mercado, por exemplo, dentro de um orçamento que eu tinha limitado. E se eu tivesse mais do que 160, mesmo assim eu não gastava mais do que 160, deixava esse dinheiro, porque na semana seguinte eu tinha que fazer minhas compras de novo. E por muito tempo eu fiquei com um orçamento limitado para comprar no mercado, mas com o objetivo de construir, né, meu capital de giro, pagar minhas dívidas. Então eu tive que ter um planejamento de gastos.
E se a gente não consegue fazer isso, por mais que a gente venda, a gente não vê a cor do dinheiro, porque a gente não controla a saída. Então não adianta, mesmo com... Deu um barulho ali. Mesmo o controle que a gente tem que ter do fluxo de caixa lá do nosso negócio, a gente tem que ter um controle também das nossas despesas pessoais, porque a gente tem um negócio, né? Um negócio que a gente está construindo e que é esse negócio que nos sustenta. Então, eu não posso gastar com despesas pessoais mais do que o meu salário, algo que comprometa o crescimento do meu negócio. Eu até posso pegar uma parte do meu lucro e gastar com despesas pessoais. Mas se eu gastar mais do que isso, meu negócio não tem como se sustentar, porque eu estou gastando tudo com despesas pessoais.